Ok, então agora a gente pode começar a fazer o nosso algoritmo aqui. Tem muitos problemas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o nosso labirinto, ou o nosso grafo, ou o que você preferir chamar ele, tudo bem? Então, mais uma vez aqui eu já tinha um no meu computador, certo? Eu copiei e colei ele para cá. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma estrutura padronizada, certo? Então, isso aqui é um dicionário em Python, tudo bem? Se você não estiver usando Python, você pode usar uma matriz, não tem nenhum problema, certo? E o que nós temos aqui é o seguinte: o primeiro valor aqui, que é a chave, ele é o número do ponto atual, certo? Então nós temos aqui, se eu não me engano, 374 pontos, que vão de 0 até 373, certo? A gente pode até olhar aqui, em labirinto. Tá certo. É, e o que acontece aqui é o seguinte: a chave é o ponto de saída, entre aspas, certo? E aqui nós temos uma tupla com dois valores. O primeiro valor é o ponto de chegada, certo? E o segundo valor seria a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Então aqui nós temos, por exemplo, que o caminho que sai do ponto zero e vai até o ponto 150 tem distância igual a 812, certo? Pode ser metros, pode ser quilômetros, pode ser uma distância em tempo, certo? Pode ser em segundos, minutos ou horas, o que você quiser, certo? Apenas uma forma de representar essa distância aqui. Então, tudo bem. O que nós queremos fazer aqui é encontrar uma saída desse labirinto. Então, o que nós vamos ter aqui depois na frente é um ponto inicial e um objetivo, certo? Então, tudo bem. E nós temos aqui, além disso, nós temos uma lista com todos os nossos pontos que nós já visitamos, certo? Então, no início, nós começamos no começo do nosso labirinto, então nós não visitamos nenhum ponto, tudo bem? Nós temos essa lista aqui para evitar que a gente visite o mesmo ponto mais de uma vez, para evitar que a gente ande em círculos, certo? É aquela famosa história de que se você ficar andando em círculos dentro de um labirinto, você vai se perder, certo? E você nunca vai sair do lugar. Então, digamos aqui que a gente foi do ponto 0 ponto 15, do ponto 15 ponto 30, aí do 30 a gente desceu para o 45, fomos para o 72, do 72 a gente foi para o 80, só que aí o que aconteceu? A gente começou a voltar, certo? E aí do 80 a gente foi para o 60, do 60 a gente foi para o 32, por exemplo, daí a gente subiu para o 12, fomos pro 8 e do 8 a gente foi pro 0 de novo. O que aconteceu aqui é o seguinte, eu vou ficar preso nesse ciclo para sempre e eu nunca vou sair do meu labirinto. Tá? Então a gente não quer que isso aqui aconteça. Então a gente tem uma lista de pontos visitados aqui e o que ele vai fazer para a gente é o seguinte, nós visitamos o ponto 0, visitamos o 15, o 30, o 45, o 72, o 80, o 60, 32, 12, 8. Quando eu chegar aqui no 8, eu vou perceber que eu já visitei nosso ponto 0 aqui, certo? Então não vou visitar ele mais uma vez. Então, ao invés de visitar o ponto 0, eu vou voltar aqui do 8 para o 12, para o 32, e aí digamos que no 32 eu tivesse um segundo caminho que seria o 24. E aí eu vou começar a explorar o caminho a partir do 24, certo? Então eu vou seguir por um outro caminho no nosso labirinto até encontrar uma saída. Isso se ela existir, tudo bem? Então, ótimo. Aqui nós temos o cenário de solução. Ele, como o nome disse, vai guardar a solução para a gente. Então nós temos o tamanho da nossa solução em distância, que vai guardar a soma da distância de percorrer todos os subcaminhos, né, do nosso percurso. Então ele vai somar aqui 812, se eu for do 0 até o 150, vai somar 464, se for do 0 até o 280 e assim por diante, certo? E o caminho ele vai guardar essa sequência de pontos para mim. Então ele vai guardar 0, 150, aí do 150 eu posso ir para o ponto 32, por exemplo, certo? Então ele vai guardando essa sequência para mim. Vai ser esse dicionário aqui que a gente vai atualizar conforme nós formos percorrendo o nosso algoritmo, certo? Nós vamos sempre adicionando coisas a essa lista e vamos sempre adicionando distância
a esse tamanho aqui. Então, tudo bem. Nós temos aqui nosso algoritmo, que é a busca em profundidade. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o labirinto. Certo? Nós precisamos saber quais que são os pontos que nós temos à disposição para viajar. A nossa lista de pontos visitados, que é esse cara aqui, certo? Que começa em falso para todo mundo. O ponto atual, o nosso objetivo, que não muda, certo? E a nossa solução atual, que vai sempre mudando. Então, o ponto atual, no começo da nossa busca, é o ponto de saída do labirinto, certo? É de onde nós estamos começando. Só que ele vai sempre atualizando conforme nós vamos caminhando, certo? Então, se eu comecei em 0 e fui até o 150, meu ponto atual começou em 0 e depois ele foi para 150. Tudo bem? O nosso objetivo, ele é sempre o mesmo. Então, se a gente quiser, por exemplo, chegar no ponto 300, a gente vai sempre passar 300 aqui para todos os nossos... para todas as nossas chamadas dessa função. Okay? Então, o que nós temos aqui, primeira coisa na nossa função, que é uma função recursiva, é a nossa condição de parada, certo? Nós temos duas. Se nós encontramos nosso objetivo, ou seja, a gente foi viajando, atualizando os nossos pontos atuais até chegar ao nosso objetivo, então nós encontramos um caminho e nós vamos retornar a solução, ok? Nesse caso aqui, eu não estou preocupado em encontrar a melhor solução. Existem formas mais eficientes de fazer isso do que uma busca em profundidade, certo? Como você quer um gráfico, a gente poderia usar, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, tudo bem? Então, nós queremos encontrar a primeira solução, a primeira saída desse labirinto, nós vamos retornar ela. Se nós chegarmos em um ponto em que nós já visitamos todos os nossos pontos e não encontramos uma solução, então esse objetivo aqui não existe dentro desse labirinto, certo? Então nós retornamos falso aqui. Nós vamos usar isso aqui para fazer uma verificação um pouco mais para frente, certo? Então percebam que a gente só vai cair nesse if aqui se todos os pontos forem visitados e a gente não encontrou o objetivo, certo? Pode ser que o objetivo seja o último ponto que nós temos disponíveis para visitar, tudo bem? Mas se a gente encontrar esse objetivo, a gente não vai cair nesse if aqui, tudo bem? Então, ok. Se nenhum desses dois aqui for verdade, então nós temos pontos para visitar e o nosso ponto atual ainda não é nosso objetivo. Se nenhum desses dois aqui for verdade, então a gente vai percorrer as nossas opções, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte. Nós vemos quais são os pontos que a gente consegue visitar a partir do nosso ponto atual. Então, a partir do ponto 0, por exemplo, a gente pode ir para o ponto 150, para o ponto 280, para o ponto 339, 180, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 81, certo? E assim por diante. Nós podemos visitar vários e vários pontos. Então, a gente vai percorrer isso tudo aqui no for. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Se nós não visitamos esse ponto, nós agora chegamos nele, né? Consideramos que nós chegamos nele, falamos que nós visitamos esse próximo aqui. Nós vamos copiar a solução atual. Por que nós fazemos isso? Porque a gente não quer misturar dois caminhos diferentes, certo? Então, digamos aqui que o nosso objetivo seja o ponto 157, ok? Então, nós começamos aqui no ponto 0, então nós fomos para o ponto 150, por exemplo. Do 150 a gente foi para o 32, e do 32 a gente foi para o 47. Digamos que o 47 não tem mais nenhum ponto saindo dele e que ele seja um beco sem saída, certo? Se ele é um beco sem saída, eu não quero registrar esse 47 na minha solução. Então, eu vou voltar um passo, 150, 32, e vou para um outro caminho que o 32 por acaso tenha. Então, digamos que seja o 74, certo? Então, eu estou sempre copiando esse prefixo aqui, certo? Para não misturar com caminhos que são ruins para a gente, com caminhos que são sem saída. Se a gente não fizesse essa cópia aqui, o que aconteceria é que ficaria algo bagunçado, mais ou menos assim. 47, 74. Só que o 47 é um beco sem saída, então ele teoricamente não teria como chegar no ponto 74, certo? Então, meio que quebraria a nossa sequência, porque o 74 é um ponto que a gente consegue visitar só a partir do 32. Para evitar esse tipo de erro, nós fazemos uma cópia da nossa lista, certo? Aqui nós também estamos pegando a distância percorrida pelo nosso caminho do 0 até o próximo ponto, certo? Então aqui nós temos o ponto 0 até o 150 e a distância é 812. Então se eu visitar o ponto 150, o que vai acontecer é que eu vou somar essa distância no tamanho do meu caminho, certo? E na nova solução, que é a cópia da solução atual,
Então, digamos que a nossa solução atual fosse 0, 150, 32. Certo? Na cópia, nós vamos adicionar o caminho que nós temos. Certo? Digamos que aqui fosse 40. Okay. Então, nossa solução atual está intocada, ela continua sendo 0, 150, 32. E a nossa nova solução aparece com esse 40 aqui. Certo? Se esse 40 aqui for um beco sem saída, nós vamos ter nossa solução atual intacta. É por isso que a gente faz esse append na nova solução e não na solução atual, tudo bem? Então aqui a gente tem uma variável sol de solução e ela está sendo igualada, né? Ela está recebendo aqui o valor de uma chamada recursiva da nossa função aqui, certo? Então quais são os possíveis valores que a gente tem para retornar por aqui? Uma lista, uma solução, um dicionário, certo? Ou falso. Então, se isso aqui for falso, se o nosso retorno aqui for falso, nós vamos retornar falso, certo? Nós vamos sair desse for aqui, uma hora ou outra, nós vamos retornar falso. Se não, se isso aqui for uma lista, quer dizer que a gente encontrou nosso objetivo, certo? Se aqui for um dicionário, a gente encontrou nosso objetivo. Em todas as outras ocasiões, a gente vai receber falso. Então, se existe uma solução, nós vamos retornar essa solução. Okay? Nessa chamada recursiva aqui, nós passamos alguns parâmetros, certo? O labirinto, o visitado aqui, é o mesmo que a gente passou no começo, certo? Porque a gente está sempre atualizando a lista visitada dentro dela mesma, tudo bem? Então, como a gente está sempre visitando os pontos, nós vamos sempre atualizando essa lista, vamos sempre passando ela como parâmetro, para a gente evitar ficar andando em círculos, tudo bem? O nosso ponto atual agora é o nosso próximo, certo? Porque nós começamos em 0, por exemplo, nosso próximo era 150. Quando a gente visitar 150, o nosso ponto atual vai ser esse 150, certo? Nós estamos atualizando aqui o nosso ponto atual. Nós estamos caminhando pelo nosso labirinto. O nosso objetivo, a gente pode ver aqui que ele é o mesmo, certo? Objetivo aqui, e nós não mudamos ele em lugar nenhum no nosso código. Então, ele permanece o mesmo, ele não muda durante a execução do nosso algoritmo. E a nossa solução atual é essa solução nova aqui, que a gente copiou da solução passada e adicionou esse próximo ponto aqui. Tudo bem? Então, nós vamos sempre passando a lista com os pontos agregados dentro dela. Tudo bem? Então, ok. Quando a gente entrar aqui, nós vamos verificar se o ponto atual aqui, se o próximo que a gente passou, era o nosso objetivo. Se ele for, nós vamos ter encontrado uma solução, retornamos ela. Se não for, nós vamos verificar se todos os pontos foram visitados. Todos os pontos foram visitados e não encontramos nosso objetivo, nós retornamos falso. E se nós retornamos falso daqui, nós não vamos entrar nesse if, certo? Se a gente terminar esse for aqui e não retornar uma solução, quer dizer que nós encontramos beco sem saída, certo? Ou então que nós já visitamos todos esses pontos aqui, que partem nesse ponto atual. Tudo bem? Se nós já tivermos visitado todos esses pontos, então quer dizer que a gente não encontrou um caminho novo, certo? A gente não encontrou um caminho que chega na saída. Então, se a gente não encontrou um caminho que chega na saída, quando a gente sair desse for aqui, nós vamos retornar falso. Okay? Então, se for um beco sem saída, nós retornamos falso. Quando a gente retornar falso para aqui, vai vir para esse valor vai verificar se ele é verdadeiro ou não, certo? Se ele é um dicionário ou não. Ele vai retornar somente se for um dicionário. Então, nós temos aqui, depois de fazer todos os caminhos possíveis no nosso algoritmo, no pior dos casos, nós vamos ter o seguinte: ou nós vamos retornar falso, se não existe uma solução, ou nós vamos retornar um dicionário, certo? Então, ok. Feito isso, o nosso algoritmo acaba por aqui. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte: nós vamos ter falso se não tiver solução, ou nós vamos ter um dicionário se tiver solução. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é decidir o nosso ponto inicial. Eu decidi começar pelo ponto zero, certo? Porque eu acho mais intuitivo. Como a gente vai começar do ponto zero, nós temos que falar que nós visitamos o ponto zero. A gente não quer ficar andando em círculos na nossa entrada, certo? Então, nós visitamos esse cara aqui e nós falamos que ele é verdade. Tudo bem? Então, ótimo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é chamar a nossa função. Nós vamos passar o nosso labirinto, certo? Nosso gráfico aqui em cima. A lista de pontos visitados, que agora só tem um valor que é visitado, que é o nosso ponto zero. O nosso ponto atual, que como nós estamos na entrada do nosso labirinto ainda, vai ser o nosso ponto zero também, ok? E nosso objetivo, que vai ser esse 157 aqui.
Eu poderia ter colocado outro valor e escolhi 157. E a nossa solução é esse dicionário aqui, que ele vai ser populado com o nosso caminho, certo? Então, tudo bem. O que acontece aqui é o seguinte. Nesse caso, nós encontramos um caminho, certo? Ele começa em 0. O primeiro ponto que tem aqui é o 150, certo? Mas esse caso aqui ele é o 150 porque foi o primeiro ponto a partir do 0 que nós chegamos. Nossa lista aqui ela começa vazia, certo? Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, solução caminho igual a uma lista que começa em 0, certo? Que é o nosso ponto de entrada, ele vai ter um 0 aqui antes. Eu não achei isso necessário, certo? Porque a gente já sabe qual é o nosso ponto inicial. Então, eu fiz dessa forma, vocês podem fazer da forma como vocês bem preferirem, tá? A única alteração que vocês teriam que fazer é colocar um 0 aqui em cima ou ali embaixo da forma como eu fiz, tudo bem? Então, nós começamos em 0, fomos para 150, do 150 fomos para o 167, do 167 para o 338 e assim por diante, até chegar no nosso último ponto do nosso caminho, que é o nosso ponto 157, certo? Que é o nosso objetivo aqui. Essa solução aqui tem tamanho 142.294. Ela não necessariamente é a melhor solução, tá? Isso aqui nós encontramos a primeira solução, a primeira saída e devolvemos a primeira saída. Se você quisesse a melhor solução, talvez o algoritmo de Dijkstra fosse o melhor, tudo bem? Esse aqui é meramente para um caso em que qualquer das soluções é igualmente aceitável para você, certo? Aqui a gente apenas usa o tamanho para medir o tamanho da solução. Se a gente rodasse um algoritmo de Dijkstra aqui, a gente provavelmente teria um tamanho muito menor do que isso aqui, certo? Então, se você quiser encontrar a melhor solução, você pode fazer isso aqui usando a busca por profundidade, só que você vai ter um tempo de execução pior do que o de Dijkstra, certo? Então, talvez essa seja a melhor solução por sorte. Nós não temos como garantir que 142.294 é a melhor solução, certo? Isso que eu quero botar na cabeça de vocês. A gente não tem como garantir que isso aqui é o melhor que a gente pode fazer, mas isso aqui é um caminho válido, certo? Para a pessoa que está dentro do labirinto, não importa para ela encontrar um menor caminho. Ela quer sair, certo? O primeiro caminho que ela encontrar é o caminho que ela vai pegar e vai sair. Ela não vai encontrar saída e vai ficar voltando no labirinto para encontrar caminhos menores, certo? Então, para essa pessoa aqui, faz mais sentido pegar o primeiro caminho de saída, certo? A gente pode brincar aqui com esses valores aqui, a gente pode colocar um 200, por exemplo, e rodar tudo de novo para ver quais são os outros valores que a gente pode pegar, certo? Então, por exemplo, para chegar no 200 a partir do zero é um caminho menor, certo? 73.960. É quase metade do caminho anterior, tudo bem? Então a gente pode brincar com isso aqui o quanto a gente quiser, a gente só não pode colocar um ponto que não existe. Se a gente colocar um ponto que não existe, ele tem que retornar falso para a gente, tudo bem? Então, como nós tínhamos 374 pontos, eu vou colocar aqui um ponto 400, certo? Esse ponto que não existe no nosso labirinto. Nós estamos procurando por ele e como ele não existe, a gente tem que ter falso aqui na nossa função, certo? Então, eu vou rodar aqui mais uma vez. Ele terminou de rodar e aqui a gente pode ver que ele retornou falso, certo? Quer dizer que ele não encontrou esse ponto 400 no nosso labirinto. É que o nosso labirinto só tem 374 pontos, certo? Então, ele nunca vai encontrar esse ponto 400 aqui, ok? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, se a gente viu os nossos visitados aqui, está tudo como verdadeiro, certo? Está tudo como verdadeiro porque ele visitou todos os pontos. Então, ele andou pelo labirinto inteiro, voltou para a entrada e não encontrou esse ponto 400 aqui, ok? Então, nosso algoritmo aqui também serve para descobrir se esse ponto existe ou não dentro do nosso labirinto, tá? É claro que aqui eu estou usando um ID numérico, certo? Então, é fácil saber que esse 400 não existe, porque a gente só tem 374 pontos e esse número aqui é maior do que 374, certo? Se eu colocar menos 1 aqui também, não vai dar certo, porque menos 1 é menor do que 0, e a nossa lista começa em 0. Mas a gente pode ter o caso em que, por exemplo, ao invés de Ds numéricos aqui, nós tenhamos endereços, certo? A gente poderia ter, por exemplo, lista de endereços. Então, a gente poderia ter aqui Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Então, a gente poderia ter
um rótulo, uma chave que fosse um texto, tudo bem? Se a gente tiver uma chave que for um texto, e a gente estiver procurando por um texto que não tenha aqui dentro, a gente vai descobrir também. Ok? Então, é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam se vocês gostaram, deem dislike se vocês não gostaram, comentem se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Então é isso, até mais.